Meus amados irmãos, eu creio que nós mandamos duas ajudas. Foi, pastor? A missão mandou duas ajudas para as telhas e uma ajuda nos blocos. A missão mandou das ofertas que vocês contribuem. E vai mandar mais em nome de Jesus. Amém? Já chorou? Eu me ri. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, que Deus seja glorificado por tudo, não é? Meus irmãos amados, eu quero trazer uma palavra de Deus nesta noite, no livro 2 Reis. Meus irmãos amados, eu tenho um versículo para vocês, na carta de São Paulo aos Romanos, antes de irmos para a palavra. Carta de São Paulo aos Romanos 15, versículo 4. Uma revelação que o apóstolo faz. Glória a Deus. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Permaneça na tela. O apóstolo São Paulo diz que tudo que dantes foi escrito. Ele está se referindo ao Antigo Testamento, que está sendo desprezado. Hereges modernos estão desprezando o Antigo Testamento, dizendo que não tem que pregar o Antigo Testamento, que o Antigo Testamento não tem o que oferecer. Eles são gnósticos. Quem desprezava o Antigo Testamento eram os gnósticos, do qual Marcião era o arquiherege no século III. Marcião dizia que o Deus do Velho Testamento era um Deus ruim e que todo o Velho Testamento não prestava para nada. E os marcionitas estão se levantando. Marcião foi excluído da igreja de Roma, ele congregava em Roma, ele era de Sínope, na Ásia Menor, mas foi congregar em Roma, era presbítero e foi excluído da igreja. Pelo bispo e pelo presbitério, ele foi excluído da igreja porque ele desprezava as Escrituras. A Bíblia diz, Paulo disse, porque tudo que dantes foi escrito, se referindo ao Velho Testamento, ele diz, para o nosso ensino foi escrito. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu leio, mas eu não sei tirar o ensino. Não é somente o que está escrito, mas é o ensino. De todo o texto do Antigo Testamento tem um ensino, tem uma doutrina prática para a vida do cristão. Glória a Deus. No grego é didascalia, ensina didascalia, que quer dizer ensinamento, doutrina, esclarecimento. Então, meus amados irmãos, esse texto dessa mulher, dessa mulher viúva pobre, ele tem um ensino. Paulo disse, tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos o que, irmãos? Esperança. Então, quem você vê nas redes sociais, na internet, falando mal do Antigo Testamento, é herege. Herege. Com todas as letras maiúsculas, é um apóstata. Glória a Deus, acharam um pouco e agora já estão dizendo que as cartas de Paulo também não tem nada a ver. Já estão dizendo que as cartas, daqui a pouco vai ficar nada, né? Como na realidade, na cabeça deles e no coração deles, o coração deles é oco, a cabeça deles é oca, não tem nada mesmo. São marcionitas. Muito bem. Meus amados irmãos, vamos reler o versículo 1, 2 Reis 4 e 1, com a ajuda de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Meus irmãos amados, eu quero frisar nesta noite e quero extrair o ensino da palavra de Deus. E veio o credor
a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Os irmãos sabem que antigamente, os irmãos sabem que o livro de Jó é um livro de antes da lei. A teologia clássica acredita, hoje a teologia moderna não aceita, a teologia neomodernista não aceita, a teologia liberal não aceita que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, e não aceita nada, eles não têm nada realmente. Mas a teologia clássica ortodoxa acredita que o livro de Jó era um livro mais antigo da Bíblia. Segundo a teologia clássica, Jó foi escrito antes do Gênesis. E foi escrito por Moisés, quando ele morava entre os midianitas. Era uma história antiga, que foi passando de geração em geração, e o Espírito Santo mandou Moisés escrever antes do Gênesis, quando ele ainda morava na terra de naqueles 40 anos que ele passou na terra de Midian. Por sinal, as Bíblias revistas e corrigidas antigas, tem uma notazinha, quem tem a Bíblia antiga pode ver que tem um asterisco no livro de Jó, e embaixo essa explicação que eu creio e aceito piamente. Eu não tenho nada com a teologia liberal, o meu negócio é com a teologia clássica. Eu não tenho nada com a teologia progressista, o meu negócio é com a teologia ortodoxa. Amém? Então, meus amados irmãos, naquele tempo não havia lei ainda. E esse costume de pagar dívida com cativeiro, ou o cativeiro do próprio devedor, ou o cativeiro dos filhos, era um costume velho, um costume imemorial, que se perdeu, ninguém sabe quando foi que começou isso. É só opressão, essa opressão, quando foi que começou? De a pessoa que devia pagar com seus filhos, sendo levados pelo credor para serem servos. E disse Jó, que escreveu a história muito antiga, Jó fala dos homens das cavernas, se você não sabe. Jó fala dos homens das cavernas ainda. Glória a Deus. E Jó conta, irmãos, que naquele tempo eles arrancavam, os credores malvados, arrancavam as crianças mamando no peito da mãe. A criança mamando, o credor ímpio e cruel arrancava do peito da mãe para levar, para criar, para ser escravo. Vamos ver isso em Jó, capítulo 24, versículo 9, por gentileza. Jó, capítulo 24, versículo 9. Jó está falando dos ímpios. NVI. Ele está falando dos malvados. Olha aí. A criança órfã é arrancada do seio de sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Isso na NVI. E na Bíblia corrigida antiga, há o órfãozinho, que é uma criancinha no hebraico, é isso mesmo, é criancinha de peito. O órfãozinho arrancam do peito para pagar dívidas. Irmão, isso era uma crueldade sem limites. Quando veio a lei de Moisés, aí os críticos dizem assim: como é que Moisés permitiu certas coisas? O próprio Jesus explicou. Jesus permitiu. Vieram perguntar a Jesus: por que Moisés permitiu que desse carta de divórcio? Jesus disse: por causa da dureza. A lei de Moisés, ela veio minorar, ela não veio resolver tudo. Quem veio trazer a plenitude foi o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a lei de Moisés é divina, porque os homens não estavam preparados para receber tudo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés, pastor, e Moisés trouxe o erro? Não. Moisés trouxe a verdade, mas uma verdade paulatina. O que é uma coisa paulatina? É uma coisa lenta, passo a passo, porque a humanidade não estava preparada para receber tudo de uma vez. A revelação de Deus é progressiva. O que foi que Moisés estipulou? Olha que coisa linda. Moisés, no tempo antigo, não tinha lei. Eles arrancavam o bebê de onde, irmão?
de onde? Vocês ouviram de onde? Do peito. Do peito da mãe para levar. Como era que ficava essa mãe? Como era que ficava essa mãe? Arrasada. Muitas enlouqueciam, muitas se suicidavam, muitas entravam em desespero. Aí veio Moisés. Quando Moisés veio, Deus disse: Moisés, não vai ser resolvido de uma vez, mas nós já vamos melhorar. Vamos ver isso no livro de Levítico 25, 39 a 41. A lei de Moisés, ela veio aperfeiçoando. O aperfeiçoamento pleno, a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado de muitos modos e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1 e 1. Vamos ver o que foi o melhoramento que Moisés trouxe. Veja aí, por favor. O melhoramento que Moisés trouxe, Deus deu a Moisés. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço de escravo, como jornaleiro, como peregrino estará contigo. Aí, somente até aí. Deus disse a Israel: olha, Israel, quando um irmão seu se vender para ser escravo, para pagar uma dívida, você não deve tratá-lo como escravo. Já melhorou ou não melhorou? Melhorou ou não melhorou, irmãos? Melhorou. Você não pode maltratá-lo, você não pode bater nele, você não pode humilhá-lo, você não pode tratá-lo com dureza como escravo. Mas ele vai ficar com você, pagando a dívida como um empregado, como um jornaleiro, como um diarista. Veja como Deus já aliviou. Ô irmão, por que Deus não tirou logo tudo de uma vez? Por quê? Me ajude. Jesus explicou. Por que foi que Deus não tirou logo tudo de uma vez? Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações. Os corações não estão, olha, hoje não está ainda. Depois de tanta graça de Deus, ainda tem coração duro. Tem ou não tem, irmãos? Tem ou não tem? Imagina naquele tempo. Aí Deus disse: olha, você não vai tratar seu irmão com rigor, você não vai tratar o seu irmão com dureza, como escravo, mas você vai tratá-lo como jornaleiro. Prossiga, vamos ver isso. O diarista. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tomará a sua família, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Eita, irmãos, Deus já aliviou muito no tempo de Moisés. Deus disse: olha, você não vai maltratá-lo, ele vai ser levado para pagar a dívida, mas você já não vai maltratar, você já não vai usar de violência. E quando for o ano do jubileu, que era o ano que os escravos, os servos que tinham dívida, se só tivesse um mês, olha, irmão, se só tivesse um mês, quando chegasse o ano do jubileu, todos os servos voltavam livres para casa. Deus mandou o ano do jubileu. Então já foi uma graça grande. Porque no tempo de Jó, que não tinha lei, Deus não tinha se revelado ainda aos homens, eles arrancavam o bebê do peito da mãe, mamando, a criança gritando, e eles levavam para ser escravo com dureza, para nunca mais devolver. E Deus disse: não, no ano do jubileu, todo mundo está livre para voltar, cada um para sua casa. Que já era uma figura da graça. O ano do jubileu já era uma figura da graça. Aleluia! Então, irmãos amados, mas o que eu quero frisar é o interesse do credor, do malvado, do ímpio, nos filhos da mulher. O interesse é isso que eu quero frisar nessa noite. E o que é que Deus tem para nos ensinar nesta noite? O interesse do credor malvado para levar os filhos. E eu quero dizer à igreja que o diabo sempre teve interesse nos filhos dos servos e das servas de Deus. Não é de agora. Não é de agora, é coisa antiga, é coisa velha. Nós vamos ver isso, irmãos, que quando Faraó quis acabar com Israel, ele começou matando os velhos. Me ajudem a pensar e a pregar. Quando Faraó ficou com inveja do povo de Deus e quis acabar
com o povo de Deus, ele foi matando os velhinhos, foi matando os adultos, foi matando os jovens, foi matando quem? As crianças. O interesse de Satanás em acabar com as crianças do povo de Deus é velho. Vamos ver para Êxodo 1, 15 e 16, por gentileza. Êxodo 1, 15 e 16. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e a virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas, se for filha, então viva. Hoje, nem filho, nem filha. Por que era que o rei do Egito queria que matasse os meninos? Porque em uma geração, as meninas ficando vivas, iam ser incorporadas à sociedade egípcia. E os meninos morrendo, em 50 anos, o povo de Israel deixaria de quê, meus amados irmãos? De existir. A igreja, ela está a uma geração de ser extinta. Se nós não ganharmos almas, e se nós não cuidarmos das nossas crianças, dentro de 40, 50 anos, todos os grandes e megas templos estariam fechados e vazios. Porque a igreja está a uma geração. O Wisber, ele disse que a igreja, ela vive no risco de a uma geração ser extinta. Porque se não tiver criança na igreja, se não tiver adolescente na igreja, se não tiver jovem na igreja, com uma geração ela deixa de existir. Por isso que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele queria matar os meninos. Ele queria destruir os meninos. Glória a Deus. No Egito tem uma igreja chamada Igreja Cópita. Eu visitei aquela igreja lá no Egito. Conheci o patriarca daquela igreja pessoalmente. Pelo menos eu o avistei de perto assim. Aquela igreja, ela nem é católica nem é protestante. É uma igreja entre uma coisa e outra. E aquela igreja, mas aquela igreja é uma igreja. Ela existe no meio dos muçulmanos. Lá é proibido ganhar almas. Um muçulmano não pode se tornar cristão sob pena de morte. Na lei não diz que mata, mas eles permitem que os parentes matem. Se o pai quiser matar o filho, pode. Se o marido quiser matar a mulher, pode. Se o Estado não mata, mas autoriza que os parentes matem, se tornar cristão. Não há pena para Não há pena. Eles não apenam, mas eles deixam para a família matar. Conversei lá, é assim no Egito, na Jordânia, é desse jeito. O Estado não mata, mas permite que a família mate. Meus amados irmãos, e como é que a igreja existe? Por causa dos filhos. A igreja está lá. É uma igreja que tem 10 milhões de membros. No meio dos muçulmanos. Elas têm cada igreja que é uma coisa linda. Não são muitas igrejas, são bem menos, 50 mesquitas para uma igreja. Mas eles têm uns prédios, uma arquitetura ainda bizantina, uma arquitetura bonita, linda. Tem cidade que você só vê, as cidades mais modernas, você só vê uma mesquita e uma igreja. Com as torres bem altas, bem bonitas. Meus amados irmãos, como é que aquela igreja escapa? Se não pode ganhar almas. Se não tem convertidos muçulmanos. Algum ou outro escondido. Como é que aquela igreja escapa? Me ajude a pregar. Por causa dos filhos. Eles batizam crianças. E quando a criança é batizada, eles fazem um sinal no braço da criança, como se fosse uma tatuagem de uma cruz. Nasceu, batizou, faz a cruz, para a criança nunca esquecer que é cristão. Ele cresce, às vezes até vai para o mundo, às vezes abandona até a igreja, mas toda vez que ele olha para aquela cruz, ele lembra que é cristão. E a igreja está lá de pé, há mais de 1.300 anos nas mãos dos muçulmanos. Há o país, mas a igreja está de pé. E é grande. O homem mais rico do Egito é cristão dessa igreja. O homem mais milionário do Egito é cristão da igreja cópita.
Por causa dos filhos. E se esses homens não cuidassem dos filhos, o que era que teriam? Se esses crentes, esses cristãos não cuidassem da fé dos filhos, lá tem aula como se fosse de escola dominical. Perguntei, disse, tem aula, tem salão para as catequistas ensinam as crianças. Lá tem aula para as crianças não perderem a fé. Então por isso que o rei do Egito queria quem? Me ajude, meus amados irmãos. Queria matar quem, meus amados irmãos? O credor queria quem, meus amados irmãos? As crianças. As crianças. Vamos mais adiante. Herodes, não vai dar tempo de ler muita coisa, mas Herodes, ele procurou matar quem de Belém? As crianças. As crianças. O diabo está interessado nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, porque eles querem acabar com a igreja. Eles viram que para tirar da cabeça dos velhos não é mais possível. Então eles precisam atacar. Hoje eles não querem matar fisicamente. Bom, querer quer, mas não pode. Fica muito feio. Então, já que não pode matar fisicamente as crianças, eles vão querer matá-las espiritualmente, moralmente. Por isso que está essa guerra. O credor está aí para arrancar dos nossos peitos. O credor malvado está aí para levar os nossos filhos. Mas eu vim proclamar que o Deus de Eliseu vai entrar com providência e os filhos da igreja não serão arrebatados pelo credor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, quando Israel foi sair do Egito, não por referência, mas por inferência, dá para entender que Faraó não queria deixar que as crianças fossem. Não queria deixar que as crianças fossem ao culto no deserto. Aí Faraó, com a cara de João sem braço, perguntou para os judeus, para os hebreus: quem é que vai? Quem é que vai com vocês para o deserto para adorar a Deus? E a resposta dos hebreus está em Êxodo, capítulo 10, versículo 7, aliás, versículo 8 e versículo 9. Hebreus 10, 8 e 9. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Olha ele com a cara de João sem braço. Quais são os que hão de ir, Faraó? Aí Moisés e Arão, que foi que responderam? Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Quem pode dar glória para Jesus? Os judeus se conformaram de deixar os filhos no Egito. Os judeus se conformaram. Me ajude a pregar. Sim ou não? Não. Quando o Faraó, com a cara de João sem braço, disse: quem é que vai adorar o Senhor, fazer uma festa no deserto? Arão e Moisés responderam. Por favor, põe em tela. Glória a Deus. E Moisés disse: haveremos de ir primeiro, olha a prioridade, haveremos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, nós não vamos deixar os velhinhos também, com nossos filhos, com nossas filhas, com nossas ovelhas, com nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor nós temos. Quando eu dou posse a um pastor, agora mesmo vão 2 missionários para o campo aqui, no estado mesmo, e eu chamei os dois e fiz uma reunião com eles, a esposa, e eu fiz um pedido: cuidem das crianças. Cuidem das crianças. Cuidem das crianças, porque Faraó quer as crianças. O credor quer as crianças, para levar, para que sejam servos dele. Para que seja servo. O credor representa quem? Faraó representa quem? O que arranca o bebê dos peitos das mães representa quem? Me ajude a pregar. Satanás. Satanás quer arrancar do peito.
Satanás quer levar seu filho, sua filha. Satanás quer perverter a mente do seu filho, da sua filha. Satanás quer que você perca seu filho e sua filha. Mas o Deus de Eliseu, ele vai entrar com providência nessa geração. Quem acredita, levante a voz, levante a mão e dê glória para Cristo nessa noite. Diga: credor do inferno, tu não vais levar nem meus filhos, nem meus netos, nem meus sobrinhos, nem todos quanto estiverem ao meu alcance. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos para Daniel. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele era um adolescente, segundo a tradição rabínica. Daniel era um adolescentezinho de 15 para 16 anos, ele e seus companheiros. E quando eles chegaram lá, o diabo, representado por Nabucodonosor, Nabucodonosor é tipo do diabo, Faraó é tipo do diabo, Herodes é tipo do diabo, os que arrancavam o bebê do peito da mãe é tipo do diabo, o credor que queria arrancar os filhos é figura do diabo. E Nabucodonosor também é figura do diabo. Ele levou os jovens, ele deixou os velhos lá, mas ele trouxe jovens, ele trouxe adolescentes para a escola de Babilônia. Vamos ver isso, por favor, em Daniel capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Prossiga. Mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vocês estão entendendo o que foi que Nabucodonosor quis fazer? Estão entendendo? Quem entendeu? Ele mandou chamar os jovens. Essa palavra jovem no hebraico representa jovenzito, ou como se diz em espanhol, jovenzinho, como se diz em português, jovens pueris, jovens bem jovenzinhos mesmo, em outras palavras, adolescentes. Para quê? Tragam esses meninos inteligentes, tragam esses meninos de boa aparência, sem defeito algum, para nós inculcarmos neles a língua e as letras. Letras aí não é A, B, C, D, e nem as letras aramaicas. Letras aí é a cultura, é as ideias. A NVI diz. Aleluia! A NVI diz literatura. Leia aí na NVI, leia na NVI, por favor. Glória a Deus. Jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Vocês entenderam? Era para arrancar a cultura judaica, era para arrancar a fé no Deus Jeová, era para arrancar deles a lei de Deus e implantar a literatura babilônica. Aleluia, conforme diz a Bíblia NVI. Implantar, e essa palavra literatura, a cultura está inserida na literatura. A cultura está inserida na literatura. Nabucodonosor disse: vamos arrancar a fé deles. Vamos arrancar o que os sacerdotes ensinaram. Vamos arrancar o que os profetas ensinaram. Vamos arrancar o que eles aprenderam na Bíblia deles. E vamos inculcar neles a literatura, a cultura, a filosofia, a ideologia babilônica.
Babilônica. Irmãos, tem acontecido isso ainda hoje? A Bíblia diz que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito. E eu pergunto para vocês, isso está se repetindo hoje? Quantos jovens nossos que quando chegam na escola dos caldeus, eles querem arrancar a fé, eles querem arrancar a crença, eles querem arrancar a doutrina cristã, eles querem arrancar a moral cristã e impor a ideologia pagã, diabólica, maligna. Oh, aleluia. Mas o diabo topou parada, porque estava lá Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Que levaram uma bagagem de casa. Aleluia! Glória! Levaram uma bagagem de casa. O diabo conseguiu perverter Daniel. Me ajude, por favor. O diabo conseguiu? Não. Conseguiu perverter Ananias? Não. Misael? Não. Azarias? Não. Não. E eles estudaram lá na escola dos caldeus? Estudaram? Sim. Sim ou não? Sim. Sim, estudaram aramaico, estudaram literatura babilônica, estudaram a religião babilônica, e estudaram os costumes babilônicos, as ideologias babilônicas, mas só fizeram estudar, mas entrar. E foram os primeiros da sala, pai. Foram os primeiros. Estudar é uma coisa, e entrar na cabeça, entrar no coração, é outra. Quando eu me converti, ainda tinha a cultura de que jovem cristão não deveria estudar muito. Eu ainda alcancei esse tempo. Que se ensinava, esse povo que estuda muito termina se desviando. Os crentes antigos, quem lembra disso aqui? Tem algum do meu tempo? É assim, Nice? É Nice, sabe? Glória a Jesus. Miguelzinho também, sabe? Olha, não é de hoje. Glória a Deus. É? A letra mata, não era assim? A letra mata. Mas a Bíblia não ensinava. A Bíblia ensina que o jovem ele pode ir. Ele pode estudar na língua dos caldeus, ele pode conhecer química, física, ele pode ir lá no meio dos babilônicos, mas se ele tiver uma boa formação cristã, o sangue de Jesus repreenderá toda a obra das trevas e não penetrará. Dá glória para Deus, igreja. Então esse negócio de querer perverter as crianças, arrancar as crianças dos pais, não é de agora. É velho, é antigo. Já pensou em arrancar a criança do peito da mãe? Meu Deus, que maldade, que crueldade. E hoje eles não querem mais que tirar do peito mesmo, para a mãe não ter direito a ensinar, para o pai não ter direito a ensinar, para a mãe não ter direito a dizer nada da fé. O projeto é este. O projeto é este. É bloquear os pais. Esse projeto é de onde? Esse projeto primeiro nasceu no inferno. Do inferno foi para a elite global. E a elite global eles têm dinheiro. Quem tem dinheiro manda. É verdade ou não é? Dinheiro não falta para a família Rockefeller. Dinheiro não falta para a família Soros. Dinheiro não falta para mais umas 4 que eu, graças a Deus, esqueci do nome daquelas desgraças. Dinheiro não falta. Eles derramam nas empresas, eles derramam nas reitorias, eles derramam nos governos, eles derramam nos tribunais, eles derramam nas grandes empresas. As grandes empresas do mundo, todas estão comprometidas. Pastor, por que é que uma empresa vai fazer propaganda de ideologia? E aí, se a empresa não tem nada a ver com isso, só tem a perder. Por quê? Uma grande empresa de automóveis, o mês passado, perdeu milhões, trilhões. A bolsa de valores, as ações dessa empresa que vende veículos, que é uma empresa de fábrica de veículos, caíram. E porque eles, sabendo que vai cair a vendagem, sabendo que vai cair o dinheiro, porque eles aceitam, vai ser desvalorizado, porque eles aceitam, porque já foram calçados com fortunas. Eles fazem o cálculo. Olha, eu vou ter vamos dizer, uma hipótese. Eu vou ter um prejuízo de 10 milhões. O que é que a nova ordem mundial dá para eles? Você vai ter um prejuízo de 10? Eu te dou 20 milhões de dólares. Para eles não é nada.
Nós estamos enfrentando o credor é forte. Nós estamos enfrentando Nabucodonosor, nós estamos enfrentando Herodes, nós estamos enfrentando Faraó, nós estamos enfrentando os que arrancam a criança do peito da mãe. Mas eu quero profetizar para a igreja que a vitória é nossa, pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Glória! Faraó tinha dinheiro? Tinha ou não tinha? Tinha. Herodes tinha dinheiro? Tinha. O credor tinha dinheiro? Tinha. Aqueles que arrancavam o bebê do peito da mãe tinha força e poder e dinheiro? Tinha ou não tinha? Tinha. Todavia, Deus entra com providência. Igreja, não desanime. Pais que estão me ouvindo, não desanimai. Não desanimeis. Porque Deus está no controle. Querem arrancar teu bebê, querem arrancar tua filhinha. Agora os banheiros, para entrar homens e mulheres, é brincadeira, não entrar uma criança de 10 anos com um marmanjo no mesmo banheiro. Irmão, só cabe na cabeça de Satanás. A título de dizer, para não fazer discriminação, quer dizer que as crianças vão ser violentadas, as adolescentes vão ser violentadas, a título de não haver discriminação. Irmão, isso só cabe na cabeça do inimigo das nossas almas. Aleluia. Foi em Bauru? Glória a Deus. Irmão, é demônio. Mas, pastor, e por que é que isso está acontecendo tão rápido? Por que é que o diabo... Vocês estão notando que o negócio está ligeiro demais? Estão notando que está rápido demais? Sabe por quê? A Bíblia diz em Apocalipse 12, capítulo 12 de Apocalipse, parece versículo 10. Glória a Deus, leia aí por favor, Apocalipse 12. Por que é que está agitado, tão agitado assim, como nunca, um vexame, uma agonia, uma carreira, criando leis, criando decretos, Por que o diabo está tão vexado assim? Não, 12, é 12. Não. Apocalipse 12, 11, por favor. 12. 3 e 4. 12. Apocalipse 12, 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Por que é que Satanás está tão vexado? Por que é que Satanás está tão agitado e fazendo as coisas tão rápidas? Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está terminando. Porque Jesus Cristo está voltando. Quem pode dar glória, dê glória para Jesus. É o maior sinal de que a vinda de Jesus está às portas. O diabo desceu até vós e tem grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que tem pouco tempo, então ele tem que trabalhar ligeiro. Irmão, se você não gosta de orar, meu filho, comece a orar, porque o arrebatamento está às portas. Se você não tem a vida santa, peça perdão a Jesus. Procure seu dirigente, seu pastor, para ele fazer uma oração por você. Peça para ele declarar você perdoado. Louvado seja Deus, para você tomar a ceia em paz, porque a vinda do Senhor está às portas. Porque o diabo sabe que tem pouco tempo. Aleluia! 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 Irmãos amados, vejam o que foi que eles fizeram. Por favor, no versículo 7 de Daniel 1 e 7. Glória a Deus. Daniel 1 e 7. Olha o que foi que o chefe dos eunucos de Nabucodonosor fez. Por favor. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Pronto, olha para cá. Mudar de nome não era apenas uma coisa simples. Mudar de nome no mundo antigo era mudar de identidade. Por exemplo, nas culturas orientais, mudar de nome não era apenas ir no cartório e mudar de Pedro para Benedito, de Benedito para João. Não. Mudar nome, porque o nome da pessoa representava e representa o que a pessoa é. A personalidade é um direito personalíssimo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos mudar o nome deles. Mudar o nome era mudar a fé. Mudar o nome era mudar as ideias. Mudar o nome era mudar tudo. Vamos ver o que foi que Nabucodonosor fez com eles. 1 e 7.
A Daniel, pois o de Beltesazar. Pronto. Daniel em hebraico é Deus é meu juiz. Aí botaram para Beltesazar, que quer dizer Bel protege. Tiraram o nome de Jeová e botaram o nome de Bel. Quem era Bel? O padroeiro da Babilônia. Quer dizer que Daniel não era mais adorador de Jeová. Agora Daniel seria adorador de Bel. O nome seu não vai ser mais Daniel, seu nome agora vai ser Beltesazar, que quer dizer o Deus Bel protege. Daniel disse, bom, você pode botar, mas não vai fazer diferença. Porque o Jeová que está aqui dentro não tem Bel do inferno que tire. Irmão, não adianta, irmão, se a criança ela receber uma formação cristã, não adianta não. Aí pastor, mas se passar muitas gerações, vai não. Essa agonia só será 3 anos e meio. 3 anos e meio, essa agonia do Satanás, não vai dar tempo de acabar com a nossa geração não. A nossa vitória já está decretada e a derrota do diabo já está decretada. Quem acredita nisso, dê 3 glórias a Deus, um para o Pai, outro para o Filho e outro para o Espírito Santo. A derrota dele já está decretada. Vamos tirar o nome dele de Daniel e colocar Beltesazar. Os outros, por favor. Infelizmente eu hoje não pesquisei o nome dos outros, esqueci de fazer a pesquisa. Mas se tiver algum irmão que tem aí anotado na sua Bíblia a mudança de nome. Ananias, botaram o nome de quê? Sadraque. Nome de deuses pagãos lá da Babilônia. Amisael. Mesaque. E Azarias. Abednego. Cuidado quando for ler a Bíblia. O irmão disse, olha irmão, mudaram o nome, isso foi em outro estado que eu não vou dizer porque eles estão lá me ouvindo e vão ficar tristes comigo. Só, irmão, mudaram o nome dos meninos. Botaram Daniel, Ananias e Azarias, Misael. Botaram Sadraca, Catraca e um Tadnego. Meus irmãos, glória a Deus, não tem nada a ver de Sadraca com Catraca com Tadnego. Cuidado quando for ler a Bíblia para não fazer doidice. Pastor, eu tenho aqui. Sim, por favor. Ananias, Deus foi gracioso comigo. Olha, Ananias é Deus de graça. Deus foi gracioso. Como foi que eles mudaram? Sadraque, inspiração do sol. Ó, o Deus Sol, inspiração do Deus Sol. O outro? Misael, quem é como Deus? Mudaram para quê? Mesaque, aquele que pertence à deusa Sheshash. Ah, tá vendo? Gostei. Prossiga. Azarias, Deus é quem me ajuda. Mudaram para quê? Abednego, servo de Nego, Nego um dos era um deuses babilônicos. Era um deus babilônico. Mudar o nome quer dizer mudar a ideia, mudar a personalidade, mudar o caráter. Mas eles não aceitaram. O senhor quer chamar, o senhor chama. Mas a Bíblia diz que entre eles, eu não vou ler agora para não tomar tempo, mas no capítulo 2 de Daniel, diz que entre eles continuavam se chamando entre si, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Dá para dar glória para Deus, igreja? Quem crê que Deus vai fazer isso? Quem crê que Deus vai fazer isso? Quem crê na proteção de Deus nos nossos filhos, nos nossos netos? Quem acredita, dê um glória bem grande para Jesus. Deus é maior, a palavra é maior, a doutrina é maior, o Espírito Santo é maior, o sangue de Jesus é maior. Eu estou acreditando num grande reboliço. A Bíblia diz, vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Ensine, ensine, ensine. E deixe o resto com Deus. Eles vão para a Babilônia.
Eles vão para as grandes escolas, mas Deus é maior. Eu recebi essa revelação de Deus ontem à noite. Vê que Faraó queria quem? Crianças. Herodes queria quem? O credor malvado queria quem? E o diabo quer quem? Mas não adianta. Não adianta, Jesus é maior. Amém? Meus irmãos amados, em alguns países, eles estão obrigando os meninos a irem para a escola de saias durante uma semana. O diretor da escola diz, é obrigatório. Ele não fala em democracia, né? Liberdade? Liberdade é uma conversa. Liberdade para eles fazerem o que eles querem. Mas os outros têm que se sujeitarem. Não tem liberdade. Essa história de democracia, você está contra a democracia. Quem está contra a democracia são eles. Por quê? Porque obrigar os meninos, eu recebi ontem. Né? É para perverter, é o diabo. E diz que o menino que não for de saia é porque é machista e é porque é preconceito. Você tem que provar que não é preconceituoso indo de saia. Mas não é uma coisa bonita um negócio desse. Isso está vindo e vai chegar aqui, viu? Os irmãos sabiam disso? Levam as crianças, você manda a criança para a escola, e a professora pega as crianças e leva para um museu, para uma exposição de museu, que houve aqui no Brasil, há 3 anos passados. Pornografias que faz vergonha dizer no altar de Deus. Faz vergonha dizer. Mas vocês são inteligentes, vocês acompanham as redes sociais, vocês sabem as pornografias, as perversões que estavam lá para as crianças pequenas verem e tocarem. Um homem nu, despido para as crianças tocarem e achar que isso é arte. Dizer que é arte. Tudo isso porque o diabo quer as crianças. Vocês não estão entendendo não que o diabo quer as crianças? Glória a Deus. Eles chegam nas escolas e dizem, olha, adolescentes, você tem que provar todo tipo de sexualidade. Você tem que provar com isso, eu não vou dizer para não ajudar o diabo, com isso, com aquilo outro, você tem que provar assim, inclusive com objetos, por exemplo, uma bicicleta. Você pode se apaixonar por uma bicicleta e fazer sexo com uma bicicleta. É o que está sendo ensinado. Com uma árvore, você pode se apaixonar por uma árvore. É o pluri, não é assim que chama, né? É o pluri. Irmão, Faraó quer a criança. Herodes quer a criança. O credor quer arrancar as crianças do peito da mãe. Meu Deus, é inferno mesmo, é demônio mesmo. Só cego espiritual que não enxerga que nós, irmão, essa guerra não é contra pastor, você está contra partido tal, você está contra o fulano. Não, a Bíblia diz que a nossa luta nem é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra principado, é contra a potestade, é contra príncipe das trevas, príncipes da maldade. Essas pessoas nem sabem, mas elas estão inspiradas pelo demônio. Elas não sabem, mas estão. É o diabo que quer arrancar dos peitos os bebês, quer arrancar dos peitos as crianças e levar. Oh, aleluia. Oh, grande Deus. Ensinam as crianças a liberdade. O grande patrono da educação atual que tiraram, parece que era Machado de Assis, né? Agora é outro, um indivíduo que eu não quero nem citar o nome dele. Ele ensina a liberdade. O ensino só é ensino se libertar. Libertar das autoridades, libertar de pai, libertar de mãe. Interessante que os professores que apanham na cara hoje defendem esse grande mestre, grande entre aspas. Sabe quem foi que fez as professoras apanhar na cara e os professores serem ameaçados de morte? Foi esse rapaz que hoje é o patrono. Porque ele ensina que os alunos são livres para fazerem o que bem quiserem e o que bem entenderem. Não é liberdade, é libertinagem.
Não respeitar pai, não respeitar mãe, se separar do pai, eles geram, no colégio, nas escolas, eles geram ódio no coração das crianças. Para as crianças aprenderem a odiar. Odiar o pai, odiar a mãe e depois odiar o próprio professor. Eles querem tirar as crianças dos peitos das mães. Eles querem levar. Aleluia. Pastor, e o que é que a gente vai fazer? Lamentações 2:19. Lamentações 2:19, por favor. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Primeira coisa que nós devemos fazer para o credor não levar os nossos filhos e os nossos netos e os nossos sobrinhos e os nossos que estão ao nosso alcance. Ponha na tela. Levanta, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. Jesus, eu vou interceder pelos meus filhos. Eu vou interceder pelos meus netos. Eu vou interceder pelos meus sobrinhos. Eu vou interceder pelas crianças da minha comunidade. Eu vou interceder pelas crianças da minha vizinhança. Levanta de madrugada as tuas mãos ao Senhor. Derrama teu coração como águas pela vida dos teus filhos. Primeira coisa, oração. Você tem que fazer uma promessa a Deus hoje, de começar a orar pelas crianças. Não só suas biologicamente, mas todas as crianças. A oração, quem crê que Deus ouve a oração? Quem crê? Quem crê que Deus ouve a oração, dê um glória para Deus. Levanta de madrugada para orar pelas crianças. Pelas crianças do Brasil. Que eles querem perverter, eles querem mudar, eles querem fazer como Nabucodonosor. Aleluia, aleluia. Primeira oração. Segundo, Deuteronômio 6:6 e 7. Eu termino daqui a pouco, irmão. Tenham paciência que não vai demorar muito. Deuteronômio 6:6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Intimarás essas palavras aos teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa. Irmão, cuidado com o seu filho no celular o dia todo. Você tem que pregar a palavra de Deus. Meu filho, deixa o celular lá, nós vamos fazer o culto doméstico. Olha, o celular vai ficar guardado agora. Nós vamos para o culto doméstico. Aí canta um hino, 2 hinos da harpa, lê a Bíblia, conta uma história da Bíblia. Aleluia, ensina. Quando for para o colégio, no caminho do colégio, vai ensinando, andando pelo caminho. Quando for deitar, vamos orar. Já orou? Vamos orar ao Senhor e dá um versículo da Bíblia para a criança decorar. E vai. Quando Nabucodonosor chegar, chegou tarde, porque a palavra de Deus já chegou na frente. Vai querer mudar o nome do menino e não adianta. Vai querer mudar o nome da criança, mas não adianta, porque a palavra de Deus já chegou primeiro. Orar e ensinar. Trazer para a escola dominical, que é um complemento, viu, irmão? A escola dominical não é o principal é você. Em casa, andando pelo caminho, levantando e deitando. Agora, a escola dominical é um ajudante. O departamento infantil é um ajudante. É um reforço que a igreja dá, que Deus dá através da igreja. Fale bem da igreja para seus filhos. Fale bem dos pastores. Porque se você falar mal do pastor e dos obreiros para seus filhos, você vai gerar uma barreira para o evangelho. Diz que um pastor chegou numa casa, foi almoçar,
A família convidou, a família crente, e o menino chegou, o pastor sentado comendo, e o menino. E o pastor, meu filho, o que é? Ele disse, o senhor não tem não. Ele disse, não tem o quê? 2 caras. Poxa, porque a mamãe disse que o senhor tem 2 caras e eu estou procurando a outra e não estou achando. Não fale do ministério. Não deixe eles terem uma má impressão da igreja de Deus. Fale bem. Aleluia. E para encerrar, meus irmãos, sabe por que é que o diabo quer acabar com as crianças? Está no Salmo 45. O Salmo 45 é um salmo da igreja. Cristo é a igreja. Fala de um noivo, o meu coração ferve com palavras boas. Salmo 45, 16. Eu vou fazer um poema para o rei. É lindo esse salmo, lindo. Mas eu não vou pregar sobre o salmo, só o versículo 16. Olha por que é que o diabo quer acabar com os nossos filhos. Em lugar de teus pais serão os teus filhos, que farás príncipes sobre toda a terra. Em lugar de teus pais, será a teus filhos, que serão príncipes sobre a terra. Por que é que o diabo quer acabar com nossos filhos? Porque eles serão os príncipes. Quando a gente partir, eles serão os pastores, eles serão os evangelistas, elas serão as dirigentes de círculo de oração, elas serão as missionárias, eles serão os presbíteros, eles serão os evangelistas. Em lugar dos pais, serão quem? Serão quem? Por isso que o diabo quer acabar com as crianças, para que quando a gente se acabar, quando a gente morrer, a obra de Deus pare. Mas vamos ficar de pé para ler o último versículo. Salmo 84. O credor não vai levar. O credor não vai levar. O credor não vai levar. Parece que vocês ainda não entenderam. O credor não vai levar meus filhos, nem teus filhos, nem teus netos. Nem vai arrancar do teu peito. Salmo 84, versículo 2. 3. Aliás, Salmo 84, versículo 3. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. NVI, por favor. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Perto do teu altar. Olha, irmão, o salmista, quando ele escreveu esse salmo, ainda não havia templo. Foi antes do templo. Esse salmo é de antes do templo. Spurgeon, ele nos diz que esse salmo foi escrito antes do templo. Aí diz que o salmista chegou lá, aí quando olhou naquelas tendas, né, ainda do tempo do Siló, ainda do tempo de Siló, que eram pequenas construções e tendas. Quando ele olhou, bem pertinho do altar de Deus, estava uma andorinha. E os pintinhozinhos, os filhotezinhos, cantando, bem pertinho do altar. Tem pai que ele está perto do altar, mas os filhotes. Mas a Bíblia diz, a andorinha e os filhotes, perto, 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 perto. Perto, perto. Pastor, eu criei meus filhos como a andorinha, bem pertinho do altar, e eles estão longe, eles voaram para longe. Mas eu profetizo, pelo Espírito de Deus e pela palavra, que eles vão voar para cá. Quem recebe essa palavra de Deus? Glória. Porque a semente que tu plantaste,
não voltará vazia. Aleluia. Dá um glória para Deus. Glória a Deus. A andorinha voou, foi para longe, mas Deus vai fazer. Você sabe que a andorinha, ela volta, né? É como as tartarugas. A tartaruga, ela volta para a praia onde nasceu. Você sabia disso? Ela anda os 7 mares, que depois ela volta. Deus faz ela voltar para desovar na praia onde ela nasceu. Ela vai para o mar Índico, ela vai para o mar Mediterrâneo, ela vai para o Oceano Pacífico. Mas se ela nasceu aqui perto de Coruripe, ela tem que voltar para Coruripe depois de 100 anos. Aleluia. Quem é que dá esse tino à tartaruga? Quem é que dá esse tino à tartaruga? Ora mandareixa da barra. Oh, Jesus, que revela nesta noite para a tua igreja. Quem acredita que as andorinhas vão voltar? Levanta a mão, dá 3 glórias para Deus. Só quem acredita que as andorinhas que foram criadas perto do altar da Manai, Eremanso e Derrai, Gramanalasse. Pastor, eu criei minhas andorinhas perto do altar. Quando eu era criança, toda casa tinha 3 andorinhas na área de louça. Não sei se vocês lembram. Quem é desse tempo de 3 andorinhas? Desapareceram. E a última vez que eu fui a Portugal com a irmã Vaininha, a gente chegou numa loja e encontrou as 3 andorinhas. Aí a vendedora fala português, evidentemente, e ela explicou à irmã Vaininha que os portugueses, eles compravam a andorinha grande quando nascia o primeiro filho, a andorinha média quando nascia o segundo filho, e a andorinha pequena quando nascia o terceiro filho. Por isso que são 3 andorinhas. E a palavra de Deus diz que os filhos são comparados com andorinhas. E as andorinhas, elas voam, mas elas voltam. Geralmente, a andorinha gosta de torre de igreja. Elas voltam para a torre da igreja, onde elas nasceram. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Tu criaste, o segredo foi que tu criaste perto do... Foi fraco, perto do... Ademilson, venha fazer a oração. Aleluia. Querido Deus, santo, bendito e adorado é o teu nome. Deus justo e fiel, Deus eterno, Deus da glória, Deus provedor. Tu estás aqui nesta noite, garantindo o futuro das crianças, dos jovens. Grande, santo, bendito é o teu nome, Deus eterno, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus, nosso Pai, bendito, tem sido protetor da tua igreja. A igreja precisa de ti, Deus. Tu és o socorro do teu povo. Proteja-nos, guia-nos. Oh glória! Oh glória! Nosso Deus é maior, nosso Deus é grande, Deus justo e fiel. Muito obrigado, Senhor, por tua presença. Continua abençoando o nosso pastor, todo o nosso ministério, em o nome de Jesus. Oh glória, aleluia, glória. Irmão, quem crê nesta palavra que foi pregada nesta noite? Levanta a mão para o céu, fecha a mão assim. Diga: inimigo, pode falar, inimigo, tu não vais arrancar os meus filhos do meu peito. Meus filhos são de Deus, meus netos são de Deus.
Meus sobrinhos são de Deus. O Deus de Eliseu vai fazer um milagre. Aleluia. Deus vai entrar com providência nesta geração. Glória a Deus. Tem alguém para ser crente? Levante a mão e venha à frente. Alguém afastado? Venha, meu filho. Alguém afastado? Tem alguém afastado do evangelho? Alguém que nunca foi crente? Levante a sua mão e venha à frente em nome de Jesus. Diga, pastor, eu quero. Onde está a primeira pessoa em nome do Senhor? Não há. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída. Desde agora e para sempre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo.